Capítulo 10, né? Para ler e lêssemos só esse texto aqui, vamos fazer uma devocional diária aqui. Vou ler capítulo 10, versículo de 1 a 13, e você vai ler, você jamais vai pensar que Paulo está falando desse assunto que nós estamos tratando, assim como no capítulo 9. Mas é exatamente disso que Paulo está aí, continua falando, para poder dar a resposta à igreja. O interessante aqui nesse capítulo, e que nós estamos vendo aí, principalmente na nossa EBD, é que toda a Escritura fala de Cristo, toda a ação do Antigo Testamento apontava para Cristo, e Paulo deixa bem claro isso aqui também, né, juntamente com os textos que nós temos estudado aí, e nós vemos a maravilha da palavra de Deus, daquilo que realmente é a centralidade da Escritura, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, todas as coisas anunciadas por Deus tornam os homens indesculpáveis, né? Como temos aí aprendido sobre as Escrituras na nossa EBD, estudando a confissão de fé. E aqueles que não estão vindo, fica aí o convite para que venham, porque é muito importante nós estudarmos juntos aquilo que cremos, tá? Para termos a firmeza na nossa fé, porque a palavra nos exorta a estarmos preparados para responder com mansidão e temperança a razão da esperança que há em nós. Amém? Bem, Paulo aqui está usando o exemplo da história de Israel para ir falar desse assunto à igreja. O que ele trata aqui? Primeiro, lembrando que nós temos intitulado essas mensagens a respeito de comidas sacrificadas a ídolos como consciência de um amor que edifica. Então, parte 3, né, dessa mensagem, já é a terceira mensagem dentro desse assunto, a nossa consciência de um amor que vai construir, que vai edificar a igreja. O que esse assunto tem a ver conosco? Paulo aqui ele está falando sobre a questão de Deus estar cuidando de um povo, de Deus estar diariamente, né, nós sabemos ali com Israel principalmente, a partir do momento da libertação do Egito, diariamente Deus mostrando o seu poder, agindo com milagres e mostrando claramente que ele estava com o povo. Apesar disso, o povo, na sua maioria, ali não tinha uma vida de obediência. Apesar de todas as maravilhas que Deus estava fazendo, ele sempre queria algo a mais. Ele sempre queria algo que era além daquilo. Para eles, o que Deus estava fazendo não era suficiente. E aí nós vemos que o problema da humanidade, desde o início, desde a tentação lá no Éden, aquilo que Satanás colocou no coração do homem, e o homem acabou pecando, foi a questão da desobediência. E é essa desobediência que vem aí seguindo sempre os passos da raça humana, da humanidade, até os dias de hoje, vai permanecer até a volta de Jesus Cristo. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que nós temos que constantemente estarmos lutando contra esse sentimento, essas atitudes de desobediência. Nós temos sempre que olhar para todas as coisas, olhar para todas as situações e tomar uma decisão de obedecer. Mas obedecer o quê? Obedecer à palavra de Deus, tá? E o principal mandamento dado por Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a você mesmo. Então, Paulo ele vai tratar aqui, ele vai, dentro do capítulo 10, finalizar esse assunto, dizendo que é aquilo que nós gostamos muito do texto da palavra de Deus, que olhamos para ele com aquilo que é o exemplo de amor
é relatado na Bíblia, que é 1 Coríntios capítulo 13, e se Deus permitir nós vamos chegar lá, né? Mas Paulo vai encerrar esse assunto dizendo que o amor tem que estar acima de todas as coisas, e principalmente acima dos meus direitos, do meu querer, da minha vontade, daquilo que eu entendo por certo, por errado. O amor ao próximo tem que estar acima de todas essas coisas, tá? Bem, o capítulo 10 ele diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e esta rocha era Cristo. Bem, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está falando que, por exemplo, hoje nós temos a consciência de que fomos batizados, estamos em Cristo, de que nós entregamos a nossa vida para Jesus e já fazemos parte dessa igreja. Paulo está dizendo que nossos antepassados, a situação deles era a mesma. Assim como os coríntios estavam em Cristo, né? Estavam ali achando, e nós já estudamos isso no início, Paulo tratando ali com a igreja na questão de divisão, daquilo que cada um cria, daquilo que cada um estava firmado, que era todos em Cristo, que não tinha esse negócio de que eu aprendi com um, aprendi com outro, mas Cristo que era o principal. Paulo está dizendo assim, Israel também estava na mesma situação. Eles também estavam, entre aspas, né, batizados, eles também já estavam em Cristo, mas nós sabemos que todas as coisas no Antigo Testamento eram a figura que apontava para Jesus. Então, Paulo está falando assim, nós sabemos, irmãos, não ignorem o fato de que do mesmo jeito que vocês estão firmes em Cristo, firmados na rocha, eles também estavam. Cristo estava com eles já desde aquela época. A rocha que os acompanhava, a bebida que eles bebiam, a comida que eles comiam, era simbolismo, eram apontando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles também foram batizados da mesma forma que vocês, eles em Moisés, pela nuvem e pelo mar que os acompanhava, ali a nuvem e todos os simbolismos que estavam com eles no deserto, apontava para a firmeza que eles estavam em Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Então, Paulo ele vai seguir o seguinte rumo. Eles estavam em Cristo, eles estavam já ali tendo a presença de Deus, a presença de Cristo com eles. Mas isso não significava que todos estavam salvos. Que todos estavam ali numa situação que poderiam fazer qualquer coisa que a sua salvação estava garantida simplesmente por eles estarem ali naquele local. Tá? Ou desfrutando das mesmas bênçãos que Deus estava trazendo naqueles momentos. Tá? Na mesma situação hoje, para nós, não significa que todos que estão dentro da igreja são salvos. Não significa que todos aqueles que estão andando com o crente são cristãos. O que diferencia um do outro? O que diferenciava um do outro naquela época? A obediência à palavra de Deus. Aquilo que está para nós hoje escrito. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E várias outras exortações dentro da palavra de Deus nos diz no sentido de que a nossa garantia de salvação, o nosso sentimento, a questão do que nós podemos ter convicção de salvação é se essa palavra realmente faz diferença na minha vida ou não. Ou se eu estou aqui simplesmente para bater cartão ou para cumprir uma questão de desencargo de consciência. Então, a palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus que faz todo o sentido no meu viver cristão.
tá? Aquilo que Salmos, o capítulo 1 de Salmos nos diz, né? Ter o prazer na lei do Senhor e nela meditar dia e noite para poder viver essa palavra, esse prazer na palavra do que o Senhor nos deixou. Eles foram reprovados justamente pela desobediência, justamente por não ter prazer naquilo que Deus falava, naquilo que Deus estava constantemente agindo na vida deles, tá? Essas coisas ocorreram, versículo 6, como exemplos para nós. Então, nós sabemos e temos aprendido que toda a Escritura serve do quê? De regra de fé e prática para a nossa vida. Então, eu não posso olhar e falar assim, o Antigo Testamento foi para aquele povo lá, não tem nada a ver com a igreja hoje. Então, eu descarto tudo isso e vivo o que fala no Novo Testamento. Nós temos visto aí um grande número de pessoas que pensam assim. Não, o Antigo Testamento, as leis, não tem nada a ver com nós hoje. Descarta tudo isso aí, lê o Novo Testamento, pega alguns textos só ainda, dá uma pincelada e aplica na nossa vida. Não é assim. Então, nós sabemos que toda a Escritura é inspirada por Deus e serve para o quê? Para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para a nossa correção e para a nossa instrução em justiça. Então, para que nós possamos ser o que? Aperfeiçoados, para que todos sejam perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. Toda a Escritura, desde lá do Antigo Testamento até aqui. O que nós podemos, assim, então, aplicar ou não aplicar? Então, nós temos que entender que algumas coisas, sim, algumas cerimônias, algumas questões que eram especificamente para aquele povo, mas não a questão da palavra de Deus, apesar de que até essas cerimônias, se nós estudarmos elas, ela aponta para Cristo e pode ser aplicada na nossa vida, não na prática, mas no conhecimento e na obediência daquilo que Deus quer para os seus. Então, tudo isso serve para quê? Para o exemplo, para nosso exemplo, para que nós possamos olhar e entender o que Deus quer. O que Deus queria desde aquela época e o que Deus quer hoje. Quando nós lemos Hebreus capítulo 11, a lista dos heróis da fé, tudo que eles foram usados por Deus para fazer, nós chegamos no final do capítulo e o autor diz assim, todos esses viveram pela fé, mas alguma coisa apontava para nós, para que aquilo que foi revelado nos nossos dias, sem a prática, sem aquilo que Deus fez na vida deles, não fosse aperfeiçoados, né? Contextualizando ali o que o texto diz. Então, aquilo que foi vivido no Antigo Testamento, aquilo que foi escrito no Antigo Testamento, serve para nós, para que tudo se complete, para que o plano de Deus fique totalmente completo dentro daquilo que Ele está fazendo até a consumação de todas as coisas. Então, nós não podemos descartar nada daquilo que está revelado na palavra de Deus, porque essas coisas ocorreram como exemplos para nós. Nós devemos sim olhar e entender aquilo que Deus queria nos ensinar para que possamos praticar hoje. Para que não cobicemos as coisas más como eles. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Quando que aconteceu isso? Isso aconteceu quando Moisés subiu lá, né, no monte, estava lá na presença de Deus preparando todas as coisas que Deus tinha para anunciar para o povo, e o povo estava lá embaixo impaciente e começaram a ali pedir para Arão que precisavam de alguma coisa para eles ter a firmeza ali do Deus que eles criam, precisava de alguma coisa visível, e aí Arão fala, vamos fazer um bezerro, né? Não, dá uns ouro aí que nós vamos fazer alguma coisinha aí para vocês. E acaba saindo aquele bezerro de ouro lá, aquele negócio todo. Êxodo 32, versículo 6, é onde está esse relato aqui que Paulo diz, mas toda a história é dentro daquela passagem do bezerro de ouro. Versículo 6, na manhã seguinte,
Versículo 5. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocausto e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar-se à farra. Então, é essa passagem que Paulo está ali trazendo à memória dos coríntios. Eles não tinham acabado de presenciar vários milagres de Deus, e principalmente exatamente nesse momento ali que Deus tinha acabado de a sua presença, né, encheu todo lugar a ponto de que ninguém podia chegar perto nem da fumaça, que se tocasse morreria. Eles estavam apavorados ali, e aquela maravilha daquela situação. Passou alguns dias, olha só a situação do povo. Então, assim como nós ouvimos, né, do irmão Tiago domingo passado, presenciar as maravilhas que Deus tem feito, ou olhar para a criação e ficar maravilhado, isso não nos traz salvação. Isso não nos traz a revelação especial de Deus necessária para a salvação. Você pode presenciar milagres, né? E foi o texto que foi usado de o Rick Lázaro ali falando: deixa eu voltar e falar para os meus irmãos para que eles sejam salvos. Mesmo que os mortos ressuscitassem, isso não adiantaria nada. Então, é a mesma coisa que estão aqui. Não presenciar milagres, mortos ressuscitar, tudo vai te deixar maravilhado, mas se os seus olhos não forem abertos, se o seu coração não for preparado pelo Espírito Santo, a sua salvação não virá através de presenciar milagres, e daqui a pouco você vai estar praticando os mesmos erros de antigamente. É o povo aqui. É o que Paulo está falando de Israel aqui. Eles estavam vivendo, presenciando constantemente a presença de Deus, a ação de Deus, mas eles não tinham o coração transformado. Aquilo para eles passava um pouquinho, ele já caía na mesma situação. Versículo 8: não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram. Essa situação de morrer 23 mil é a situação de que, quando eles conquistaram lá a terra, e aí passou um tempo, eles começaram a ter práticas ali de imoralidade sexual com as mulheres daquele local, as moabitas, dos moabitas ali, e ali Deus não se agradou da situação e mandou uma praga, que nessa praga morreram ali 23 mil. O texto lá fala 24, Paulo cita 23, mas é a questão que foi bastante gente. Não sei quem foi que contou, mas é essa situação, irmãos. Deus tinha acabado, eles tinham orado a Deus numa situação para que Deus libertasse eles, livrasse eles daquele ataque. Deus faz com que eles vençam a batalha, eles tomam conta do local, e daqui um pouquinho mais para frente é o que eles estão fazendo. Práticas imorais, práticas sexuais imorais, a ponto de estarem misturando até com o povo lá, e falam que elas convenceram eles de adorar aos deuses deles. E aí, Deus manda essa praga. Outra situação também aqui, que Paulo está citando, é a situação lá das serpentes também, da praga que Deus manda das serpentes, e a eles clamam a Deus para que Deus liberte eles, e Deus fala para Moisés construir a serpente lá, e aquele que olhar, que é um simbolismo também do Senhor ser levantado na cruz, tá? Aqueles que olharem para a serpente seriam curados também. É essa situação que Paulo está trazendo à memória deles. Não devemos pôr o Senhor à prova. Ou, em outras traduções, não devemos tentar o Senhor, tá? Nós sabemos que Deus não pode ser tentado, mas na questão de tentação mesmo, nós sabemos que o único Deus que foi tentado foi o nosso Senhor Jesus, porque Ele foi 100% homem, e na situação de homem aqui na terra Ele foi provado, foi tentado e foi
assim como todos em Hebreus revela que assim como nós, ele em tudo foi tentado, mas não pecou. Mas Deus, como Deus, não pode ser tentado. Mas qual que é a linguagem que Paulo está usando aqui? Na questão da gente ter ações na ponto de obrigar, né, entre aspas, Deus a agir. Tá? Por exemplo, na situação, vamos usar um exemplo bem fácil aqui, do dia a dia, o Rafinha, por exemplo. O Rafinha, ele às vezes, ele faz alguma coisa que eu tenho que corrigir. E aí eu falo, não faz isso que você vai apanhar. Ou seja, não pega aquilo ali que você vai apanhar. E aí ele olha para a minha cara e fica esperando. Se eu vou para frente, eu vou ficar parado. Se eu continuo parado só falando, ele dá mais um passo para perto do local. E aí eu falo, não faz que ele vai apanhar, que você vai apanhar. E aí ele vai mais um pouquinho. A hora que eu pego o chinelo e vou para o lado dele, ele para. E aí ele apanha. Porque ele foi obrigando eu a agir. Porque se eu não ajo, ele vai cada vez mais. É nessa situação que Paulo está exortando os coríntios aqui. Tá? Da gente ter práticas de que Deus tem que corrigir a nossa vida. De que Deus vai agir para impedir que nós fôssemos mais à frente. E é o que Deus fez aqui em cada dessas situações que Paulo citou. Tá? Mandando a praga das serpentes. Por quê? Porque o povo estava indo cada vez mais desobediente. Se ele não manda, ia piorar. Tá? A situação também na prática da imoralidade com as moabitas. Se Deus não mandou uma praga, ia piorar. Mas toda ação tem uma consequência. Tá? Então é nessa questão de que Paulo está exortando os coríntios aqui. Não devemos pôr o Senhor à prova, como algum deles fizeram e sofreram as consequências. Ou seja, o ditado popular, cada ato tem sua consequência, né? Então, e foram mortos por serpentes, tá? Que é o que ele encerra o versículo 9 aqui dizendo. Não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertências para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então, como acabamos de citar, toda a palavra de Deus é de instrução para nós. É a nossa regra de fé e prática, é o nosso manual de instrução. Por quê? Porque tem chegado o fim dos tempos. Mas já faz 2000 anos, né? Quando foi escrito isso aqui, cerca de 2000 anos, né? Mas, o que é o fim dos tempos? A partir do momento em que Jesus, ele se encarnou, para nós, como a Escritura revela, a partir dali é o fim dos tempos. Como o Efésios, se não me engano, né, o livro, cita, chegado à plenitude dos tempos, completou-se o tempo, daí para frente vai se concluir o plano de Deus. O tempo está completo. Chegou a hora de consumar aquele plano que Deus tem mostrado desde o início. Então, a partir da encarnação de Cristo, a partir de que Jesus veio a esse mundo, iniciou-se o fim de todas as coisas. Dali para frente vai se concluindo aquilo que está revelado, o que se diz em Daniel, o que se diz em Apocalipse, o que se diz pela boca do próprio Jesus nos Evangelhos. Então, a partir dali foram se concluindo algumas coisas, da qual nós também já tivemos o privilégio de ver, principalmente do que aconteceu no ano 70, com a destruição de Jerusalém, algumas coisas se cumprindo e vai se cumprindo. Hoje nós pegamos a palavra de Deus, podemos abrir e ver algumas coisas se cumprindo e vai se cumprindo até concluir toda a palavra de Deus, porque toda a palavra de Deus vai se cumprir da forma que ela está revelada. Nada vai deixar de se cumprir. Então, o que Paulo está falando aqui é sobre quem tem chegado o fim dos tempos, sobre a igreja. A partir daquele momento ali, as coisas estão caminhando para um fim.
Então, essa mentalidade que nós cristãos temos que ter constantemente. A nossa esperança está na vida eterna. A nossa esperança está nos céus. Nós não podemos nos acomodar aqui a ponto de dizer, estou tranquilo, minha alma pode descansar à vontade, eu tenho fartura, posso comer, posso beber, eu posso, como a história que Jesus contou lá. E a exortação de Cristo foi o quê? Louco. Se você está preparando a sua vida para que ela esteja bem aqui, para que você esteja tranquilo aqui, louco, porque essa noite te pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Ou para que servirá? Então, constantemente, a exortação da palavra de Deus é que preparemos a nossa vida para viver eternamente com Cristo, ansiando para a volta dele. Maranata, né, como encerra a Bíblia em Apocalipse, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa é constantemente, deve ser a oração da igreja. Constantemente nós devemos clamar, Senhor, volte logo. Acabe com todas essas coisas que têm acontecido, que a sua palavra se cumpra logo. Esse é o nosso desejo, porque senão nós vamos começar a olhar para esse mundo e ter prazer nas coisas daqui. E aí nós tiramos os olhos do alvo. Então, nós temos que ter sempre a consciência de que é o fim dos tempos que estamos vivendo. Está chegando o fim. A qualquer momento pode acabar todas as coisas e o nosso anseio é para que realmente acabe logo. Assim, versículo 12, aquele que julga estar firme, cuide-se, para que não caia. Constantemente nós somos tentados, nós somos provados, dia após dia nós somos ali bombardeados por coisas do mundo para que nós possamos cair. O próprio Jesus nos exortou ao quê? Ele estava dizendo aos seus, falando realmente não do mundo, mas ele estava falando daqueles que estariam na caminhada cristã. E ele chega a exortar, a falar, falando do fim do mundo, se as coisas não fossem abreviadas, até esses seriam enganados. Então, se nós não estivermos firmes, foi a exortação que eu fiz antes de começar a mensagem, de que nós precisamos estudar realmente a palavra de Deus, e aqueles que puderem estar conosco vir e estudar a razão da fé, daquilo que você crê, porque se você não estiver firme naquilo que você crê, facilmente você, em qualquer momento, pode cair. Facilmente. Aquele que está firme, ore para que não caia. Sabe por quê? Porque cada um de nós tem um tendão de Aquiles, né? O ditado popular aí. Cada um de nós tem uma fraqueza. Qualquer um de nós. E em tudo nós somos tentados, em tudo nós lutamos diariamente contra alguma coisa para não cairmos. E se nós desviarmos os olhos, um pouco que for, da palavra de Deus, facilmente nós caímos naquilo da qual a natureza nossa puxa para aquela situação. Tá? E aí, nós temos várias listas dentro da palavra de Deus que nos exorta de pecados que são claramente pecados, que constantemente e hoje para o mundo tem sido aí buscado para que se coloque como natural, como normal. Então nós vemos aí um bombardeio para a destruição da família, para que não haja um padrão de família como nós conhecemos pela Bíblia, para que algumas coisas sejam liberadas, para que algumas coisas as pessoas possam viver no seu prazer diário, sem ter a consciência de que está pecando. É isso que o mundo tem buscado. Por quê? Porque o mundo vai constantemente caminhando por esse caminho, com passos largos em direção ao abismo. E se nós, cristãos, que temos olhado para a palavra de Deus, aprendido a palavra de Deus, não buscarmos constantemente aplicar na nossa vida e buscar estudar, entender
orar a Deus, buscar firmeza espiritual, a qualquer momento nós podemos cair. Paulo está dizendo aqui também que se nós chegarmos a cair, não é culpa de Deus. Não podemos dizer que, mas eu fui tentado numa coisa que aí não dá, né? Não, Paulo está falando aqui nos versículos seguintes, que ninguém é tentado a algo que não possa suportar. Então, você pode ser provado em qualquer situação, mas naquilo Deus te capacita a vencer aquela tentação. E Ele próprio deu o exemplo de que é possível, porque nós entendemos que o nosso Senhor foi 100% homem. Todas as ações de Jesus aqui na terra foi 100% como homem. Todas as ações de Jesus, tudo que Ele operou aqui na terra, foi 100% como homem, usado pelo Espírito Santo de Deus, para nos dar a prova de que é possível vencer o pecado. Porque Ele venceu o pecado que nos trazia a morte. Agora nós não somos mais escravos desse pecado. Então nós temos que lutar constantemente para não ter prazer no pecado. Para que realmente nós possamos abandonar aquilo que a nossa natureza quer. Então, se nós temos alguma coisa da qual nós sentimos fraqueza, nós temos que ainda mais intensificar o nosso período de oração, ainda mais intensificar o nosso período de devocional, ainda mais intensificar a nossa comunhão com Deus, para que não possamos cair, porque não há pecado que você não possa suportar. Os versículos seguintes aqui. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que possa suportar. É em Deus, é somente em Jesus que nós podemos suportar todas essas situações no nosso dia a dia. Nós precisamos entender o que então? Que a palavra de Deus, ela é completa para nos capacitar a viver a nossa vida diária, o nosso dia a dia firmes, obedecendo a Deus, confiando em Deus e fazendo a vontade de Deus da forma que glorifica Ele. Da forma que nós possamos olhar para os nossos antepassados, para os exemplos de queda deles diária e dizer assim, eu preciso ser firme para que não aconteça comigo o que aconteceu com aqueles. E eu preciso olhar também para os exemplos daqueles que venceram e entender, é possível. É possível caminhar de uma forma que a minha vida agrade a Deus. É possível caminhar de uma forma que a minha vida glorifique a Deus. E é possível eu caminhar de uma forma que eu dê testemunho desse Deus na minha vida, constantemente, independente da situação que eu estou vivendo, porque a situação que eu estiver vivendo é Deus quem me colocou ali, para que o nome dele seja glorificado naquela situação. Se nós pensarmos um pouquinho em situação assim, imagine a vida de Jó. Eu acho que você não vai precisar passar por uma provação dessa, mas Jó glorificou o nome de Deus em toda aquela situação que ele passou. Em toda aquela situação que ele passou. Então, e ali você tem um exemplo que você pode abranger toda a vida humana. Tudo aquilo que o ser humano tem como os principais pontos da área da sua vida. Jó perdeu a sua vida financeira, Jó perdeu a sua família, que seus filhos, né? A esposa não, quase que perdeu, mas não perdeu. Então perdeu seus filhos, Jó perdeu a sua saúde. São as coisas que o ser humano coloca como base para que a sua vida esteja bem. Se essas 3 áreas da sua vida estão bem, você fala, eu estou
minha vida está boa. Se qualquer uma dessas áreas estiver ruim, qualquer um que te falar, e aí, como tá? Você vai, rapaz, o negócio está bom não, hein? Porque alguma dessas áreas não está legal. Mas Jó perdeu tudo, Jó perdeu a sua vida financeira, Jó perdeu a sua família e Jó perdeu a sua saúde. E quase perde os seus amigos, né? Sorte que os amigos dele eram amigos mesmo. Então, não há situação que a gente não possa estar passando a ponto de não conseguir glorificar a Deus. O que a gente precisa entender é que Deus é soberano, independente da situação que eu estou passando, Deus coloca eu ali para que essa situação glorifique o nome dEle. Tá? É Ele quem está no controle de todas as coisas e é Ele que faz todas as coisas acontecer. E principalmente depois que você entregou a sua vida a Ele, é Ele que opera em você, tanto querer como o efetuar das suas ações. É mediante a fé nele, é mediante a confiança nele, é mediante a obediência à palavra dele que você consegue ali ter atitudes que possam glorificar o nome dele a partir dessas situações, tá? Dentro do assunto que Paulo está tratando, ele está usando esse argumento aqui para assim, nos próximos versículos, dizer à igreja que vocês precisam obedecer. Olhar para o exemplo de Paulo, que abandonou os seus direitos, que abandonou todos os seus privilégios para que não houvesse empecilho para pregar o evangelho, por amor daqueles que ouviriam a palavra. Usar o exemplo de Israel, que pela sua desobediência acabou ali tendo, dentro daquilo que eles tinham consciência de que é Deus quem está com eles eram o povo de Deus, então eles podiam ali ter tranquilidade, porque aquele que manda em todas as coisas era quem estava comandando eles, e dentro da liberdade deles, eles acabaram não vigiando e caindo. Então, Paulo vai usar esse exemplo que, às vezes, a nossa liberdade pode nos fazer cair. Às vezes, a nossa consciência, aquilo que nós achamos que estar firmes, naquilo que nós achamos que podemos todas as coisas, às vezes, a prática daquilo pode nos levar à queda. Então, o que precisamos, e nós vamos ver nos próximos versículos, na próxima mensagem, mas para encerrar eu quero ler o texto de 1 Pedro 4:7 e 1 Pedro 5:8. Os textos que nós estudaremos mais para frente com o irmão David aí, que está trazendo as mensagens em 1 Pedro 4:7, diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Então, o fim de todas as coisas está próximo. A nossa consciência é que eu não tenho muito tempo. Pense sempre no seu dia a dia, na sua vida cristã, como se o mundo vai acabar amanhã. Viva o hoje como se fosse o último dia da sua vida. E principalmente a última oportunidade que você tem de dizer a alguém que Jesus salva. Viva sempre esse dia como o último, porque o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos. Cuide para aquilo que você está dando valor à sua vida. Coloquem critérios. Sejam em tudo, principalmente, busquem em tudo o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar na sua vida. Sejam criteriosos. Não dediquem o seu dia a dia às coisas que vão tomar o seu tempo, mas que são vazias. Busquem com critérios aquilo que vai te fortalecer na fé, porque aquele que está firme, ore para que não caia. E dediquem-se, estejam alerta, dediquem-se à oração. 5, versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo
e procurando a quem possa devorar. Você está constantemente com alguém em sua volta buscando te derrubar. Constantemente tem alguém querendo te derrubar. Se você vacilar, se você tirar os olhos um pouquinho do alvo, se você tirar os olhos um pouquinho de Jesus, provavelmente você vai cair. Nós estamos falando aqui, tá, de salvação, porque nós sabemos que a nossa salvação está garantida em Deus. Mas a nossa vida cristã, a nossa vida diária, a nossa firmeza, a nossa santidade, a nossa santificação que devemos buscar dia após dia, a nossa comunhão pode se esfriar, pode sim ser afetada pela falta da nossa dedicação em buscar crescimento. Então, tem alguém constantemente querendo tirar esse prazer de adorar de você. Constantemente querendo tirar esse prazer de louvar a Deus em todas as coisas de você. Querendo tirar a alegria da sua salvação. Ele não pode tirar a sua salvação, mas ele quer tirar de você a alegria de viver isso daqui. De estar em comunhão, de constantemente estar na sua vida glorificando a Deus por qualquer situação que Ele te dá. Essa alegria tem alguém constantemente querendo tirar de você. Então, vigie e sede alertas. Alertas. Em todas as situações, não é que você vai ver o diabo em tudo, tá? Tem coisa que é erro seu mesmo, e você não vai ficar jogando a culpa no coitado do diabo. Mas, fiquem alertas. Para ter o quê? É um dos dons do Espírito Santo, o dom de discernimento. Conseguir olhar as coisas e saber o que é realmente a ação de Deus e o que é o inimigo tentando agir para atrapalhar alguma situação. Não vai sair olhando e falando, o diabo está em tudo, mas seja criterioso em todas as coisas, esteja alerta em toda a situação, principalmente naquele cuidado pela sua família, no cuidado pelos seus filhos, no cuidado pela sua esposa, pelo seu marido, no seu lar. O diabo está constantemente querendo estragar a comunhão que há ali. Porque onde há famílias fortes, há uma igreja forte. Onde tem famílias firmadas na palavra de Deus, há uma igreja forte. Então, não deixe que o diabo tire a alegria da sua comunhão familiar. Porque se a sua família estiver em Deus, consequentemente a igreja vai ser abençoada pelo seu lar. Ore, vigie, esteja alerta em todas as situações e em tudo que você for praticar, tenha a consciência de um amor que vai edificar a igreja, que vai edificar a vida do seu próximo. Amém? Deus, nós te louvamos, pois é soberano sobre todas as coisas, pois é soberano sobre a tua igreja, sobre as nossas vidas. Te louvamos, pois nos preparaste uma salvação e nos firmaste em ti, ó Pai, nos tornaste um povo santo para te louvar, para te adorar. Nós te louvamos, pois preparaste esta igreja local para que possamos estar juntos, alegres, ofertando este culto ao Senhor e também juntos aprendendo, compartilhando da tua palavra, Pai, e que esta palavra fortaleça o nosso coração, fortaleça a nossa fé, nos traga sempre esperança e alegria no Senhor, principalmente de vivermos eternamente com o Senhor. Que realmente o nosso coração, ó Pai, esteja clamando pela volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde estaremos ali, ó Pai, na presença constante do Senhor e do seu Filho amado Jesus. Que o teu Santo Espírito sempre conduza a nossa mente e o nosso coração, para que em tudo possamos glorificar o teu santo nome, entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Nós te louvamos por tudo no nome santo de Jesus. Amém. Passa.